Oi, gente, a professora Raquel Copolilo e hoje nessa aula nós vamos explorar o ortocentro, tá? Vamos lá. Lembrando, dessa observação, o triângulo é caracterizado como retângulo, acutângulo e obtusângulo de acordo com a posição do seu ortocentro sobre um dos vértices no interior do triângulo ou exterior ao triângulo, respectivamente. Agora, nós vamos chegar à conclusão de cada um desses resultados, de cada uma dessas classificações, a partir da visualização. Na primeira, o triângulo, então, dividindo os três casos. O triângulo é caracterizado como retângulo se o ortocentro estiver sobre um dos vértices. Então, como é que fica? Dado um triângulo qualquer, se a gente tem que achar o ortocentro, a gente tem que achar as retas que contêm as alturas. Então, as alturas são definidas a partir dessas retas. Aí eu encontrei o ortocentro aqui. Lembrando que a altura é apenas do vértice até o pé dessa perpendicular, que faz um ângulo de 90 com a reta suporte do lado, tá? Então, até aqui assim, nesse triângulo em questão. É daqui do B até o ponto E, é do C até o ponto F, tá? São segmentos. São partes dessas retas, tá bom? Olha só, se a gente tiver um triângulo retângulo, que é o primeiro caso, o que acontece? A reta que contém a altura relativa ao vértice A é a reta que passa pelo ponto A, pelo vértice A, e é perpendicular à reta que suporte, a reta que contém o lado BC. Mas olha só, como o ângulo B aqui é reto, a reta suporte passa exatamente pelo vértice B. Tá? Então, coincide, tá? Aqui, reta HA, a reta que contém a altura relativa ao vértice A. Por outro lado, olha para o vértice C. A reta que contém a altura relativa ao vértice C, ou seja, HC, é a reta que passa pelo vértice C e é perpendicular ao lado oposto, ok? Então, gente, nesse caso aqui, a reta que contém a altura relativa ao vértice C vai passar exatamente pelo ponto B, porque não é perpendicular. E o ângulo B lá não é o de 90? Então, coincide de novo, tá? Então, tanto a altura relativa ao vértice A é o segmento AB, bate aqui em cima do vértice, do vértice do triângulo retângulo, quanto a altura relativa ao vértice C, que é CB, bate lá em cima também, em cima do vértice B. Agora, quando a gente vai fazer a altura relativa ao vértice B, a reta HB contém a altura relativa ao vértice B, que a altura nesse caso, é apenas esse segmento, que vai do vértice até tocar o lado oposto, formando um ângulo de 90, que é o ponto E. Então, a altura é BE, é o segmento BE, tá bom? Olha só, agora o encontro dessas três retas, da reta que contém a altura A, da reta que contém a altura relativa ao vértice B, e da reta que contém a altura relativa ao vértice C, é no mesmo ponto. Tá? Por isso que quando o triângulo é retângulo, o ortocentro coincide com o vértice exatamente que forma 90 graus. Tá bom? Se eu mudar aqui, se eu colocar aqui sendo 90, o que vai acontecer com... Olha lá! Se eu colocar o A sendo 90, o ortocentro vai coincidir com aquele ponto, lá onde é 90. Porque as alturas incidem sempre formando um ângulo de 90. Se eu colocar aqui, olha lá, o vértice C sendo um ângulo de 90. Então, vai lá, o ortocentro vai para lá, vai caminhar para lá. Porque as alturas sempre incidem no lado oposto, formando um ângulo de 90. E se o triângulo for acutângulo, tá? Isso acontece quando o ortocentro estiver na região interior do triângulo. Ou seja, todos os ângulos internos são menores que 90. Vou lá definir as alturas e, consequentemente, o ortocentro. Gente, lembra que as alturas sempre formam um ângulo de 90, um ângulo reto, com o lado oposto do vértice em questão, tá? Então, repara, aqui eu tô caminhando, sempre a reta que contém o vértice E vai formar um ângulo de 90 com o lado oposto. A reta que contém o vértice B vai formar um ângulo de 90 com o lado oposto. A reta que contém o vértice C forma um ângulo de 90 com o lado oposto, tá? Então, eu vou movimentar aqui de forma a sempre manter o formato do triângulo. Sempre os ângulos internos menores que 90, tá? O que acontece com o ortocentro? O ortocentro ele se mantém na região interior do triângulo, tá?
Então, sempre no acutângulo, o ortocentro ocupa a região interna do triângulo. O triângulo é caracterizado como obtusângulo se o ortocentro estiver na região exterior. Por que isso acontece? Então, nós partimos de um triângulo acutângulo, ajeitamos agora, né, arrumamos para formar um triângulo retângulo e um triângulo obtusângulo. O que é o triângulo obtusângulo? Um ângulo interno tem que ser maior que 90. Ó, aqui é 90 na malha quadriculada, usa essa malha quadriculada como base. Passou de 90, esse ângulo é obtuso, então o triângulo é obtusângulo. Agora, quando a gente vai armar as alturas, gente, a altura é o quê? Né? E achar aqui, no caso, o nosso ortocentro. O que é altura, gente? A altura é sempre obtida a partir da perpendicular que passa pelo vértice e pela reta suporte do lado oposto, tá bom? Então, se ela é uma perpendicular, a reta suporte do lado oposto, ó, ela sempre forma, olha a reta suporte, ela sempre forma um ângulo de 90, tá? Então, olha só, a reta suporte ao lado BC é a reta aqui, ó, que contém o lado BC. E a partir do vértice C, como é que a gente determina a altura? Ela é determinada a partir da reta que contém o vértice C. É a reta HC aqui no caso, que passa pelo vértice e intercepta o lado oposto, nesse caso é o lado AB, segundo o ângulo de 90. Tá? É uma reta perpendicular, que passa pelo ponto C, pelo vértice em questão, e pela reta suposta do lado oposto. Tá? Então, ela vai interceptar o lado oposto, aqui, ó, RAB, é a reta suporte que contém o lado AB, formando um ângulo de 90, que estava marcadinho lá. E a altura é só aquele segmento de reta que vai do vértice até tocar a perpendicular. Até essa reta perpendicular tocar essa reta suporte. Então, é o segmento que vai do C até o F. Isso aqui que é a altura relativa ao vértice C, tá bom? Então, olha só o que está acontecendo. As alturas propriamente ditas não vão se encontrar quando o triângulo é obtusângulo. O que acontece? As retas que contêm as alturas é que vão se encontrar. Por isso que a gente fala que o ortocentro é o encontro das retas que contêm as alturas. É exatamente isso. Por esse motivo, ó. Então, aqui, ó, o triângulo obtusângulo, sim. Então, o ortocentro está sempre do lado de fora, tá? Porque as alturas são obtidas a partir da região exterior, né? Então, conecta isso. Ângulo obtusângulo. Eu vou precisar fazer uma reta suporte para definir essas alturas, tá? E aí, por conta disso, o ortocentro vai ser o encontro dessas retas suporte. Que vai ter reta suporte, que vai estar, duas retas suporte vão estar lá fora, tá bom? Fora do triângulo. E agora nós vamos trabalhar com alguns exemplos sobre ortocentro. Qual dos pontos notáveis do triângulo pode ser um de seus vértices? A gente acabou de ver que quando o ortocentro está sobre um dos vértices, a gente tem que o triângulo é retângulo. A gente não viu isso? Então, o ponto notável que acontece isso é o ortocentro. Olha lá, tá? Nessa situação. Vamos para mais um exemplo. 2. Um triângulo ABC tem o ângulo A medindo 40 graus, o ângulo B medindo 50 graus. Qual o ângulo formado pelas alturas relativas ao vértice A e B desse triângulo? Então, no primeiro momento, a gente precisa saber, né, dado lá as informações do vértice A e do vértice B, a gente precisa saber qual é o tamanho, né, desse ângulo do vértice C. Então, para isso, a gente usa o quê? A soma dos ângulos internos. O que a gente tem? Que em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos obrigatoriamente é 180. Daí a gente escreve lá a primeira linha, ó. 40 mais 50 mais x é igual a 180. Logo, x mais 90 graus é igual a 180 graus. Daí o teu x vai ser 180 menos 90. Então, o teu x lá, ó, é 90 graus. Portanto, o teu triângulo fica com a configuração de um triângulo retângulo, com o C lá batendo em 90. Eu nem escrevi 90 graus, só coloquei o símbolo, tá? A partir daí, vamos pensar. Eu não quero as alturas relativas aos vértices A e B. Nós acabamos de ver isso na classificação. Vamos embora. Olha só. A altura relativa ao vértice A. Ela é obtida através da reta que passa pelo vértice e é perpendicular ao lado oposto, ao lado BC. Gente, a reta que passa pelo vértice A e é perpendicular ao lado oposto, olha como é que fica.
ela passa exatamente pelo vértice C, tá? É perpendicular e o ângulo C lá é reto, então ela coincide, tá? Agora, então, a altura é o quê? Só aquele segmento que vai do A até o C. Então, a altura, né, aquele segmento lá em vermelho destacado. De novo, vou traçar a altura relativa ao vértice B, porque eu quero saber o ângulo entre essas duas alturas. Então, para achar a altura relativa ao vértice B, a gente precisa, primeiro, traçar a reta que contém a altura, que é uma reta que passa pelo B, intercepta o lado oposto, no caso AC, segundo o ângulo de 90. Vamos traçar? Olha lá. Opa, peraí. No intercepta formando o ângulo de 90, o lado oposto? Só que o próprio C é 90, então coincide. A reta que contém a altura relativa ao vértice B passa em cima do vértice C, tá bom? Então, a altura é só o segmento que vai do B ao C nesse cenário nosso aí. Então, ó, é aquele segmento ali destacado. O ângulo formado pelas alturas relativas aos vértices A e B desse triângulo vale 90 graus, que é exatamente aquele ângulo ali. Vamos mais um. E último dessa aula. Ó, no triângulo ABC da figura, AH é a altura e BS é a bissetriz do ângulo. Determine BSC, sendo dados BAH medindo 30 graus e ACB medindo 40 graus. Galera, vamos colocar isso tudo organizado. Vamos lá. Como é que fica? Ó, AH é a altura, então lá embaixo, no pé desse segmento AH, tem que ter um ângulo de 90. Eu escrevi lá. Então, se BS é bissetriz do ângulo B, os dois ângulos ali, tanto o superior quanto o inferior, tem que medir a mesma coisa. Eles têm que ser obrigatoriamente congruentes, tá? A gente já viu isso na aula anterior. Beleza. Continuando. Sendo dados BAH igual a 30, coloquei lá. BAH 30 e ACB, o ângulo C, então 40. Tudo colocado arrumadinho. Eu quero o ângulo BSC. Eu coloquei X lá, para não ficar com um monte de informação escrita durante a resolução, tá? Então, eu quero saber esse X. Gente, presta atenção. Se eu quero saber esse X, em primeiro lugar, eu preciso saber o tamanho desse ângulozinho lá que está no B. Por quê? BSC, né? Esse ângulozinho de baixo lá, que parte do B, eles formam um triângulo. Então, a gente pode usar a soma dos ângulos internos. Observa o triângulo ABH. Então, no triângulo ABH, o que a gente tem? Que o ângulo de 30, mais aquele B lá que eu coloquei Y, para não ficar com um monte de coisa escrita, mais o ângulo que está formado lá em H, que é o de 90, tem que ser 180, soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Logo, 30 mais Y mais 90 tem que ser 180 graus. Daí, Y mais 120 graus é igual a 180 graus. Y puro vai ser quem? 180 descartando aquele 120 que a gente já tem. Portanto, o teu ângulo Y, que é o B lá, corresponde a 60 graus, tá? Então, a gente já pode colocar lá 60, que está distribuído em dois iguais, que fica 30 e 30. Agora, eu consigo continuar. Olhando lá para o triângulo BSC, eu consigo achar aquele valor de X. Por que eu consigo achar o valor de X? Porque ali eu posso usar a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer. Ó, então, no triângulo BSC, o que a gente tem? Quais são os ângulos que compõem esse triângulo? São 30, o X e o 40. Então, eles obrigatoriamente somados têm que dar 180. Portanto, a gente pode escrever, ó, que 30 graus mais X mais 40 graus é igual a 180 graus. Daí vem que X mais 70 graus é igual a 180 graus. X vai ser o 180 descartando esse 70 que você já tem. E o X puro, que é o que você quer, teu objetivo, é igual a 110 graus. E aí, galera, a gente termina esse encontro onde a gente explorou o conceito de ortocentro. Espero ter ajudado. Uma beijoca para todo mundo!